Essa vai ser nossa planta de hoje. É uma planta de uns 3 a 4 anos de idade. Foi a minha primeira poda radical de raiz. Você vai ver que ela tem as raízes todas abertas, bem interessantes. E tá aqui nesse vaso pequeno já há algum tempo. Ela já está pedindo um vaso maior já faz tempo, viu? Eu tô adiando esse trabalho, mas eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Tá precisando trocar esse substrato, colocar num vaso maior. Então vamos lá, vamos tirar ela desse vaso e vamos ver o que é que a gente encontra. Olha só, vamos dar uma lavada nela agora. Tirar esse excesso aí de substrato. E dar uma olhada direito aqui no que é que a gente tem para trabalhar. Vai ter muito trabalho aqui, viu? Se prepare. Vocês vão me ajudar nesse processo. Tomar algumas decisões, manter algumas raízes, tirar outras. Certo? Vamos lá. Então vamos ao trabalho, né? Primeiro vamos esterilizar aqui esse estilete. Estilete não, esse bisturi. Usar álcool 70. Sempre muito importante isso. Nunca a gente pode esquecer de fazer isso, tá? E vamos lá. Fazer nosso trabalhozinho aqui de limpeza dessas raízes. Essa planta ficou num vaso pequeno durante muito tempo. Se eu não tivesse deixado essa planta num vaso pequeno, pode ser não, com certeza essas raízes iam abrir mais. Então, por minha culpa, elas acabaram descendo na curva do vaso, né? Demorei muito para fazer esse trabalho aqui. Mas não tem importância porque ela vai ficar interessante também. Vamos lá, primeiro passo aquele de sempre, ir limpando essas raizinhas mais finas e superiores, né? Do que a gente tem certeza que a gente vai tirar. Essa aqui, por exemplo, é uma que eu tenho certeza que sai. Aqui do lado também, ó. Então esse é sempre o primeiro passo. Essas são as mais fáceis de decidir, né? Porque tirar ou manter exige uma decisão sempre um processo de decisão. E essas que estão acima, assim, que vão ficar fora do substrato, raízes pequenas, essas a gente sabe que sai. Então isso aqui não tem o que decidir não, que a gente já vai tirando no piloto automático. Tá vendo? Eu tô dando uma geral aqui, rodando a planta e procurando, tá vendo? Cada raiz tem algumas com essa mesma característica, raizinhas mais finas, menores, que não se desenvolveram e que estão aqui por cima. Tá? E são essas que eu tô atacando primeiro. Vamos lá. Vamos limpando. Ó. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário do vídeo, que eu prometo que farei de tudo para responder todo mundo, tá? Às vezes não dá, mas eu faço de tudo. Eu tento, me esforço. Que às vezes chega muito comentário, muito direct. Eu prefiro que você deixe no comentário mesmo, que aí a gente centraliza as dúvidas. A sua dúvida pode ser a mesma dúvida de outra pessoa, então quando eu te respondo, outra pessoa também tira a dúvida dela, né? Diferente do direct. Quando você manda um direct, eu respondo para você. E ninguém mais fica sabendo da nossa conversa. Melhor você deixar aí no comentário do vídeo. Que a ideia é ajudar todo mundo. É recorrente a pergunta, poxa, mas eu tenho uma dó da planta, eu não quero fazer isso não, eu preciso fazer? Tenho que fazer isso? Quando é que eu preciso fazer isso? Quando é que eu tenho que fazer isso? Quando a planta tem que idade é que eu tenho que fazer isso? Então, são várias perguntas com a mesma resposta, você não tem que fazer isso, tá? Esse aqui não é um processo obrigatório de jeito nenhum. O objetivo disso aqui é puramente estético. Bom, eu diria que tem um 10% aqui de saúde da planta.
porque quando você vai fazendo essa limpeza, as raízes que ficam, elas ficam mais fortes, mais robustas, né? Então, de repente, você pode pensar, bom, isso faz bem para a planta também. Pode ser, dá para ter essa interpretação, mas basicamente isso aqui é uma opção estética. Ah, mas eu gosto muito de minha planta do jeito que ela é, não preciso fazer isso. Não, não precisa mesmo não. Não faça não, se você não está 100% seguro ou segura de que quer fazer isso, não faça, simplesmente, tá? Só faça se você tiver segurança, até porque é verdade, eu também gosto de repetir isso aqui acaba envolvendo certos riscos para a planta. Quando você faz esses cortes, pode ser que você já tenham visto algum vídeo meu falando sobre isso, quando você faz esses cortes, cada cortezinho desse aqui é uma janela para a entrada de fungos, de bactérias. Então sim, eu posso estar fazendo isso aqui, a planta está super saudável, e eu inventar aqui, só por uma opção estética, inventar de fazer esses cortes, e a planta pegar um fungo, apodrecer e morrer. Tá? Agora a gente minimiza esses riscos. Eu não vou devolver a planta para o substrato com esses cortes assim, abertos. Eu vou esperar cicatrizar, eu vou passar um fungicida, tá? Tem gente que passa cimento em pó, diz que é muito bom, eu nunca passei, estou até para testar isso. Mas já vi relatos de produtores que usam cimento, que dizem que é muito bom. Tem gente que passa simplesmente canela em pó e aí deixa um pouco mais de tempo para ela cicatrizar. Tudo isso serve. Você vê que cada raiz dessa tem várias raizezinhas laterais, tá vendo? Meio que sujando um pouco o ambiente, e eu tiro todas elas. Nem sempre vocês conseguem ver aí, né? É difícil. Deixa eu virar ela de cabeça para baixo aqui para ver se melhora. Tá vendo melhor agora? Aqui essa lateral. Vou dar uma limpada aqui, tem várias raízes aqui. Essa planta, eu falei no começo do vídeo, mas é bom repetir, ela tem essa formação assim de raiz, porque eu fiz uma poda radical quando ela era bem novinha. Ela devia ter uns 5 meses quando eu fiz essa poda radical. Vou ver se eu recupero uma foto dela dessa época e boto aqui no vídeo para vocês, vou tentar. Mas aqui, ó, não sei se você vê a linha dela, essa linha aqui foi onde foi feita a poda radical, era mudinha, pequenininha assim. Fiz uma poda radical e ela aí desenvolveu essas raízes arrodeando, né, em todo o perímetro da planta. Eu fiz uma limpeza já há algum tempo, escolhi as raízes que eu queria que permanecessem, mantive algumas raízes meio trançadas. Tem gente que quando faz poda radical não gosta disso aqui, por exemplo, sabe? De uma raiz trançando por cima da outra, ou isso aqui, ó. Quer um desenho perfeito, simétrico, com as raizinhas todas abrindo. Eu gosto disso aqui, eu gosto mais dela, não sei, dá um ar de mais naturalidade, quando ela meio que dá uma trançadinha, que fica um pouco menos simétrica. Eu acho que ela fica mais real. Às vezes eu vejo umas plantas assim que você diz, porra, isso aí parece até que é de plástico, de tão perfeitinha que é. É bacana, não estou dizendo que não é bacana não, é bacana. Mas eu gosto dessa vida dela, que ela também, né, não é só você fazendo o desenho dela, que ela também diga o que é que ela quer. Se ela quiser trançar uma raiz por cima da outra, massa, trança uma raiz por cima da outra. E a gente vai negociando isso, é um processo de negociação. Algumas vezes ela ganha a negociação, você mantém, outras não, outras você tira. Parece que é engraçado isso, parece que ela conversa mesmo com você, porque às vezes eu paro assim, por exemplo, com essa aqui, né? Eu digo, poxa, vou tirar, quero tirar essa raiz. E aí a impressão que dá é que ela diz assim, não tire não, pense melhor. Aí às vezes eu deixo a planta, não tiro naquele momento, deixo a planta do lado de fora. E no dia seguinte eu encosto de novo para dar uma olhada, e no dia seguinte eu digo,
não vou tirar não, vou deixar essa raiz. Sabe, tipo, como se ela tivesse me convencido. E é um pouquinho isso mesmo. Ó, você vê que tem muita raiz para dentro também, ó. Raizinha pequena, essas eu gosto de tirar. Aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Essa aqui, ó. Ó, aqui tem uma, vou tirar logo essa. Saia. E essa aqui, ó. Pronto, duas. Daqui a pouco elas caem. Ela ficou uns dias fora do substrato, tá? Desde do outro vídeo, do corte do vídeo, quando eu tirei ela do substrato. Parece que eu tirei do substrato e vim direto para cá. Não foi não. Ela ficou uns dias fora aí. Então qual é o resultado disso? É que como ela desidrata um pouco quando ela fica no substrato, né? Você não está molhando. Então as raízes elas murcham um pouquinho, perdem um pouco de água e ficam mais flexíveis, tá? Você consegue abrir mais elas. Coisa que é difícil fazer quando você acaba de tirar do vaso, que ela ainda está cheia de água, né? É mais difícil você mexer assim com as raízes, se abrir um pouquinho para cortar uma raiz por dentro. Então eu gosto de tirar do vaso e deixar uns dias fora para depois fazer esse trabalho, tá? Tá, você deve estar perguntando aí, como é que eu sei o que é que fica e o que é que sai? Aí eu não vou ter essa resposta pronta para te dar. O que eu posso te dizer é que o feeling vai te dizer o que é que fica e o que é que sai. Tem uma regrinha assim, quando você vai replantar, quando você imagina que você vai replantar essa planta, digamos que eu vou replantar ela aqui, ó. A gente sempre replanta ela, tira ela um pouquinho do substrato, né? Sempre que a gente vai mudar de vaso e dar uma limpada nas raízes, a ideia é que a gente levante um pouco. Ela estava plantada até aqui, ó. Você vê pela marca nas raízes, né? A marca do substrato. Então ela estava plantada até aqui. Então agora ela vai ficar aqui assim mais ou menos, ó. Então se ela vai ficar aqui assim mais ou menos, essas raízes que ficam daqui para cima, que saem daqui para cima, né, como essa aqui, por exemplo, a gente vai tirando, vai limpando. Então essas são as primeiras assim que a gente tira, né, com mais certeza, sem muita dúvida. Mas tirando essas, as outras a gente tem que ir um pouco pelo bom senso, pelo feeling, pela sua ideia estética, pelo seu projeto estético para aquela planta, né? Se é que você tem um, mas eu aconselho que você tenha, que você pense assim. Então você se acostuma a pensar assim, acostuma a pensar, bom, o que é que eu quero para essa planta? Como é que eu quero ela daqui a 3 anos, daqui a 2 anos? E de preferência que você não force tanto a barra, que você não force tanto, que você aproveite o dom da planta, né? A aptidão dela. Essa aqui não, que essa aqui eu fiz poda radical, aí é uma interferência radical mesmo, né? Grosseira, é uma interferência completa na planta, que você tira todas as raízes e diz, vá, se vire. Emita novas raízes e a gente conversa. É basicamente isso. Mas quando você não faz poda radical, e eu tenho feito esse trabalho aqui mostrado para vocês de outras plantas que não sofreram poda radical, a ideia, o ideal é que você meio que vá aproveitando o desenho que a raiz tem naturalmente, né? E daquilo ali você vá dando uma condução artística, digamos assim. Mas a partir de uma proposta da própria planta, né? A planta propõe um pouco qual é o caminho que ela quer tomar. E aí você aproveita aquilo e vai interferindo. E vai dando o seu toque. E isso você só vai conseguir com o tempo, tá? Não é na primeira planta, não vai ser na segunda. Como tudo na vida, né? A gente vai ficando bom quando a gente vai fazendo isso. Eu tô há 4 anos fazendo isso aqui. O que eu mais gosto de fazer é esse trabalho aqui. Ó, tem uma raizinha por trás dessa aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá, tirar ela. Ó, vou abrir aqui, botando a planta no joelho, apoiando ela aqui, para abrir um pouquinho.
Pronto, para facilitar aqui o corte. Tá vendo o que é que eu tô querendo cortar? Aqui, ó. Pronto, agora muito mais fácil. Isso, ó, essa aqui, ó, tá vendo? Não vou deixar essa aqui pequenininha aqui do lado, ó. Tem porquê, ela já tem uma outra raiz grande aqui. Ela vai interferir nessa raiz grande. Ela não trançou, não é o caso dessa aqui, por exemplo, que tá trançada, bonitona, não é isso. Ela só tá indo pro lado de lá e vai tomar o espaço de outro. Então aqui também sai. E isso é resultado desse trabalho também, tá? É um resultado esperado desse trabalho, que é criar espaço. Não só essa decisão de quem fica e quem sai tem a ver com uma estética imediata, mas também para criar espaço para que as outras raízes cresçam e ocupem esse espaço. O espaço é importante, né? O vazio é importante nesse processo. Demorei muito de fazer esse trabalho aqui com essa planta, viu? Era para ter feito há mais tempo, essas raízes já teriam sido cortadas, ela não teria se desenvolvido, elas não teriam se desenvolvido tanto. Provavelmente essa energia que a planta gastou para desenvolver essas raízes, ela teria usado para desenvolver as outras já estariam mais grossas. Então assim, é um trabalho que, se você quer fazer ele periodicamente, melhor você fazer uma vez por ano, mais ou menos, tá? Porque aí você tem um tempo, ela tem um tempo para desenvolver, para mostrar o que é que ela desenvolveu nesse período, e aí você dá uma nova diretriz para ela. Ó, tem uma raiz aqui, ó, tá vendo? Relativamente grande até, ó, essa aqui, ó. Vai ter que sair também, porque não faz sentido ela ficar aí, nesse lugar. Ó, aqui abrindo para você ver, ó, tá vendo? Essa aqui. Vai me dar um trabalhozinho aqui agora. Vamos ver como é que eu tiro ela. Vou apoiar de novo aqui no joelho e vou cortar ela. Tem que ter muito cuidado para você não perder a força aqui da mão e cortar mais de uma raiz, ou cortar uma raiz que você não queria. Então tem que ter muita atenção nesse processo. E o uso de uma ferramenta como essa é bacana, porque te dá controle, tá? Esse é um bisturizinho que você encontra aí, essas lojas vendem tudo, ou no Mercado Livre você encontra. E aí o ideal, se você decide tirar uma raiz, você não está vendo essa que está escuro aqui por baixo, mas se você decide tirar, que você tire ela na origem, tá? Se a ideia é que ela saia, né? Se você quiser só podar a raiz, não tem problema, você poda a raiz no meio dela. Você quer que ela continue crescendo, que bifurque, como a gente faz com galho, você pode fazer isso. Aí não tem problema. Mas se você quer que aquela raiz saia, você quer eliminar aquela raiz, o ideal é que você tire ela lá na origem dela, na base dela, de onde ela está saindo. Ó, essas raízes também, ó, que vão para dentro assim, ó, como essas, ó, eu tenho a tendência a querer cortar, tá? Nesse caso aqui eu não sei ainda, porque não está me incomodando tanto. Elas estão para dentro, mas estão descendo. E como as raízes são muito abertas, tem espaço para elas ali dentro, né? Então, por enquanto elas ficam, mas minha tendência é de não querer que elas permaneçam. Bom, é isso. Está chegando no momento que é depois que eu tiro as raízes mais claras para mim, mais óbvias, eu gosto de dar um descanso para a planta. Eu gosto de deixar ela descansar a minha vista, na verdade, mais do que deixar ela descansar, é descansar a minha vista. E depois voltar e olhar novamente. Mas eu gosto muito de fazer isso. Às vezes eu fico em dúvida. Eu digo, vou encostar ela aqui, deixar ela um dia ou dois, depois eu decido. É impressionante que você volta com outro olhar. Porque às vezes a gente está aqui no processo, a gente meio que vicia o olhar. Quando você faz isso, você descansa.
Você zera. Eu vou passar fungicida, tá? Nesses cortes todos. Eu gosto de passar fungicida, não gosto muito de passar canela na raiz. Se eu não tiver fungicida, eu passo canela. Mas eu vou passar fungicida. E existem vários fungicidas aí. Procure um fungicida sistêmico. E aí veja a forma de uso desse fungicida. Tem vários no mercado, tá? Eu uso o fungicida do kit Gotas Mágicas. Eu posso até deixar aí na descrição do vídeo um link para esse kit, que tem não só o fungicida, tem outras coisas também, outros produtos interessantes, eu gosto. Eu uso ele, mas tem outros no mercado também, você não precisa ficar preso a esse, tá bom? Então acho que eu vou parar aqui o trabalho por hoje, e aí logo mais a gente volta para dar continuidade, finalizar, tá? E deixar ela descansando para voltar para o vaso. Olha só, já temos vaso para ela. Demorei um tempinho para fazer esse replantio dela por falta de vaso, acredite. Eu na correria aqui do dia a dia não tinha um vaso maiorzinho para ela e não queria botar ela num vaso pequeno de novo, onde ela ficasse muito restrita com essas raízes dela. Então, por isso ela ficou um tempo aí do lado de fora, tá até desidratada, coitadinha. Mas agora ela vai voltar pro vaso e vai ser agora. É um vaso grande, podia ter sido um pouco menor do que esse, mas eu preferi já botar num vaso grande, porque eu vou tentar abrir essas raízes dela aqui, né? Aproveitar que ela está desidratada e tentar abrir um pouco mais. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então eu quero testar como é que a água se comporta aqui dentro. Muita água. Ver se o vaso drena bem ou se ele fica empoçado aí em algum lugar. De cá, pelo jeito vai empoçar, tá vendo? Eu não gosto disso, eu gosto de fazer furos, ó, em todos os lugares, todos os lados, para evitar isso aqui, ó. Isso não é legal. Então eu vou preferir ir atrás dessa furadeira aqui e fazer uns furos novos, tá bom? Vamos lá. Eu vou plantar ela nesse vaso, tá? Um pouquinho mais alto assim, ó. O vaso é grande realmente, mas é porque ela tem essa coisa dessas raízes abertas, né? Que ela tá meio fechadinha porque ela tava num vaso pequeno. Então a ideia aqui é tentar abrir essas raízes, tá? Olha só, fiz um morrinho, ó, com substrato. Vou molhar agora. Mas a ideia é fazer esse morrinho mesmo pra gente acomodar bem a planta aqui, tá? Ó, eu quero tentar abrir essas raízes dela para que ela fique aqui em cima desse morrinho. Vai ser mais difícil, mas essa é a ideia, tá? Primeiro eu vou botar um pouquinho mais de uma fonte de fósforo. Eu já coloquei, mas eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais aqui, ó, nas bordas, que é onde a raiz vai puxar primeiro. E vamos completar de substrato.
Anoiteceu. Vai ficar escuro por aqui. Então eu vou deixar para mostrar ela bonitinha amanhã de manhã, tá? Mas eu acho que a gente já encerrou o nosso trabalho com essa planta. Ficou bem bonita, não foi? Ó. Eu fiz questão aqui ó, de proteger a ponta das raízes, porque está fazendo muito calor aqui em Salvador. Talvez eu ainda proteja um pouco mais nesse começo, para que essas raízes não ressequem. Eu tive problema aqui com outra planta, com algumas outras plantas, de suspender demais a raiz, deixar ela exposta, e aí o calor que está fazendo em Salvador, eu ressecar a raiz e ter que cortar depois. Isso aconteceu aqui, então eu não estou querendo correr esse risco. Vou proteger um pouquinho essas raízes agora, nesse período de calor intenso, e aos poucos esse substrato vai baixando naturalmente, ou eu vou tirando, vou descobrindo ela, tá? Mas amanhã eu mostro direito durante o dia, que agora já escureceu. Dá uma olhada. Ficou bonita, não foi? Você vê que ela fica um pouco suspensa no vaso. Eu consegui abrir bem essas raízes, porque como ela ficou um bom tempo fora do substrato, as raízes ficaram bem desidratadas, então ficaram maleáveis, né? Essa aqui mesmo eu puxei bem para fora aqui, joguei ela para fora. Essa aqui também, né? Então essa é a ideia, é a intenção de quando você deixa a planta muito tempo fora do substrato, para isso. Eu queria abrir essas raízes dela, não queria que ela estava muito fechadinha, porque o vaso era pequeno, então ela foi fazendo assim, ó, ela foi entrando, as raízes foram fechando. E eu não queria isso, eu queria essas raízes mais abertas. E era muito difícil fazer isso se a gente não desidratasse ela mesmo, para poder as raízes ficarem bem maleáveis, né? Então foi isso que foi feito, está replantado. Eu coloquei substrato nas raízes mais finas, tá vendo? Cobri as raízes mais finas para proteger dessa época agora de muito calor, de muito sol quente. Ela vai ficar na sombra ainda alguns dias, tá? Mas quando voltar para o sol eu vou ter muito cuidado com isso para proteger essas raizinhas mais finas, porque tem acontecido aqui de plantas que eu acabo notando depois que as raízes finas ressecaram e aí eu tenho que cortar essa raiz, enfim, não quero que aconteça isso com ela, tá? Mas ficou bem bonita, é uma planta que eu gosto muito, que tem um potencial muito bacana. Ela foi podada agora, mas a ideia num segundo momento é fazer um enxerto nela, tá? Não vai ser agora, vou esperar ela se recuperar, ficar bonita de novo, emitir brotações aqui nos galhos. E aí, num segundo momento, eu vou fazer esse enxerto. E vocês vão acompanhar. Quando eu for fazer o enxerto, eu mostro pra vocês. Beleza? Mas missão cumprida. Espero que vocês tenham curtido. Curtam aí o vídeo, compartilhem, comentem, digam o que é que acharam. Se tiverem dúvidas, perguntem nos comentários, que eu vou fazer de tudo para responder, tá? E segue a gente aí, no Facebook, no Instagram, se inscreve no canal do YouTube, ativa a notificação. A gente está conectado por aqui. Beleza? Até o próximo vídeo da série Raízes e Afins. Um abraço.